Você está fazendo o que é certo diante de Deus e estão tentando te derrubar. É por fazer o certo diante de Deus que você está sendo vítima de acusação falsa. Deixa eu te dizer, está fazendo o que é certo diante de Deus, faça mais certo ainda, porque é na acusação que virá a sua exaltação. Olá, Grace Paz, o meu nome é Luiz Kesserling e hoje eu quero trazer para você a história de Mardoqueu, um homem que não se curvou e nem se prostrou para um homem chamado Amã, e que Deus virou a armadilha que Amã fez para a morte de Mardoqueu para morrer o próprio Amã. Eu quero te convidar a conhecer ou relembrar essa história que está no livro de Esther. Havia um rei chamado Xerxes, que reinava sobre 127 províncias. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E foi no terceiro ano do seu reinado que deu um banquete. Nesse banquete estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, o rei Xerxes mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminado esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Por ordem real, os convidados tinham permissão de beber o quanto desejasse. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei. Mas no 7º dia de banquete, o rei Xerxes estava alegre por causa do vinho. Então ordena aos 7 oficiais que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando coroa real. O rei queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza de sua rainha, pois era muito bonita a rainha. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça. Então o rei mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei Xerxes. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, e eram os mais importantes do reino. Então o rei lhes pergunta, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Então um dos 7 nobres, chamado Memucã, respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos e todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que o rei emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. E também deu o rei a posição da rainha Vasti para outra mulher, que seja melhor que Vasti. E todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho de Memucã, de modo que o rei pôs em prática a proposta. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra Vasti. Então se inicia uma busca por virgens em todo o império do rei, em cada província. Estas virgens deveriam vir para o harém da cidadela de Suzã. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, também conhecida como Esther, que havia sido criada por Mardoqueu por não ter pai nem mãe. Esther era atraente e muito bonita. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Esther agrada a Hegai e ele favoreceu Esther. Hegai logo providencia a Esther tratamento de beleza e comida especial.
Designa 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther, por orientação de Mardoqueu, não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família. Quando chegou a vez de Esther, foi levada ao rei Xerxes à residência real. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Então o rei coloca em Esther a coroa real e torna-a rainha em lugar de Vasti. Um dia, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, e 2 oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha, Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. É investigada a informação e descobre-se que é verdade e os 2 oficiais foram enforcados. Porém, nenhuma honra e nenhum reconhecimento foi prestado a Mardoqueu, nada lhe foi feito. Mas o serviço prestado por Mardoqueu foi escrito nos registros históricos da presença do rei. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou um homem chamado Amã, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante de Amã. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? E dia após dia os oficiais lhe falavam, mas Mardoqueu não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo Amã que era o povo de Mardoqueu, quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matar só Mardoqueu. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império do rei Xerxes. Então, lançando sorte na presença de Amã, foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar, para executar o plano de exterminar o povo judeu. Então Amã diz ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, descendente de Agag. Ele disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim Amã ordena que escrevessem cartas e tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o anel do rei. As cartas foram enviadas a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens, os bens dos judeus. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque vestido de pano de saco, ninguém tinha permissão de entrar. Esther ficou sabendo através das criadas e dos oficiais responsáveis pelo harém o que se passava com Mardoqueu. Então, através de Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudar a rainha Esther, Hatá, enviado por Esther, vai até Mardoqueu, e Mardoqueu lhe conta tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus.
Mardoqueu também dá cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha anunciado em Susã para que mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então Ester responde a Mardoqueu através de Hatá. Para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: Não penses que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escaparás. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Por 3 dias e por 3 noites, não coma e não bebam. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Ester. Teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Ester respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito à sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunido com seus amigos, Zeres, sua mulher, vangloriava-se de sua riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais, e acrescentou: Além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu ver aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Mas naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado os 2 oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: Nada lhe foi feito. O rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu
na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordenar que tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a sua mulher e seus amigos o que havia acontecido. Tanto seus conselheiros como sua mulher lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvidas, ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida de meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: o adversário, o inimigo, é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Harbona, diz: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou Mardoqueu administrador dos bens que eram de Amã. Mardoqueu, depois desse acontecimento, junto com a rainha Ester, vão providenciar um decreto em nome do rei que concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem
de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino. Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Está fazendo o que é certo diante de Deus, faça mais certo ainda, porque é na acusação que virá a sua exaltação. Espero que você tenha entendido que Deus vai virar o jogo. A armadilha de morte que o seu inimigo fez para você vai virar contra ele. E que antes do seu inimigo morrer na própria armadilha, ele vai ter que passar pela humilhação de te honrar. Que Deus te abençoe. Até a próxima.